Olá, bom dia a todos e todas. Obrigada pelo convite, pela organização, por nos juntarem à volta deste tema que de facto está na ordem do dia, mais do que nunca. Eu vou falar sobre as AMAPs em geral, só apresentar o conceito e as práticas, como é que funcionam e os princípios que as orientam. Vou tentar fazer a ponte para o mote desta sessão, ou da manifesta do território, ecologia, democracia e igualdade, e vou falar também um bocadinho sobre a rede, isto em 10 minutos no máximo, portanto não vou poder ir a fundo, mas espero que depois no debate, nos grupos de trabalho, possamos aprofundar algumas coisas. Então, as AMAPs, tal como a CSA, que o Alfredo já falou, são modelos semelhantes que unem consumidores e produtores na organização do sistema alimentar local. As AMAPs são inspiradas no modelo francófono, Associações para a Manutenção da Agricultura de Proximidade, que em francês é Agricultura Camponesa, paysanne, em português passou a proximidade, e as CSAs estão mais inspiradas no modelo anglófono de Community Supported Agriculture, como já foi falado aqui hoje, mas no fundo a ideia é muito semelhante. Vou ler a definição oficial das AMAPs, a que foi definida em 2015 no encontro europeu, organizado pela Urgency, que é a rede internacional das AMAPs CSA, que definem estas AMAPs como uma parceria direta baseada na relação humana entre um grupo de consumidores e um ou mais produtores, onde os riscos, responsabilidades e recompensas inerentes à produção agrícola são partilhadas através de uma ligação de longa duração. Ou seja, destacam-se daqui o compromisso, a dimensão coletiva das iniciativas, juntam grupos de consumidores e produtores e não só um consumidor com um produtor, é mais do que um para um, é um conjunto, é um coletivo, e também a corresponsabilidade, a partilha de responsabilidades, tanto para no que diz respeito aos riscos que quem faz agricultura corre sempre, como também em relação às recompensas, não é? Quando há muita produção, o grupo também pode beneficiar disso. Quando há algo inesperado que acontece na produção, todos também se solidarizam porque não é? Estão em conjunto neste processo. Compromisso implica que não seja uma relação pontual, mas sim que perdura no tempo. Para produzir os alimentos é muito importante ter esta visão, não é? As coisas não surgem espontaneamente, são planeadas e levam o seu tempo até poderem ser consumidas, não é? Existem várias AMAPs AMAPs CSA em Portugal que estão unidas em rede, poderão existir mais do que estas que nós conhecemos e que estão ligadas, mas as que estão ligadas, neste momento são 8, se não me engano, acordaram numa carta de princípios que é o que as une, ou seja, há 3 princípios essenciais com as quais todas concordaram e então uniram-se na rede, que vou falar um bocadinho à frente. Os princípios, o Alfredo há bocadinho já falou um bocadinho disto, mas os 3 princípios basilares são a agroecologia, ou seja, mais do que agricultura biológica ou certificação oficial, estes grupos preocupam-se com os modos de produção que sejam regeneradores dos ecossistemas. O segundo princípio é o da proximidade, que se preocupa não só com uma proximidade geográfica, mas também humana, ou seja, a relação de escala humana entre todos os envolvidos e, portanto, a ausência de intermediários no processo de distribuição.
a relação é direta. O terceiro princípio é o alimento como bem comum e não como mercadoria, que implica, como o Alfredo já falou também, esta gestão conjunta e participada de todos no seu planeamento, na sua produção, no seu consumo e na sua distribuição. Estes princípios dialogam com o mote da manifesta. É fácil fazer a ponte, não é? Entre quando falamos de território e quando falamos do princípio da proximidade que junta estes grupos de consumo, falamos, como já disse, não só de proximidade geográfica, ou seja, das pessoas estarem ligadas ao sítio onde é produzida a sua comida, mas também dos territórios humanos e da ligação entre as pessoas envolvidas. Isto só para dar um exemplo da AMAP de Palmela, que é um dos membros da rede, onde a forma de distribuição que aquele grupo encontrou e de organização implica que uma vez por mês os coprodutores, as pessoas que participam no grupo, vão à quinta, ao local onde o alimento é produzido, para ajudar a fazer trabalhos no terreno. Uma vez por mês os coprodutores também vão ou alguém que é destacado para ir à quinta buscar o alimento e ir entregar à Almada, que é um dos pontos de distribuição, ou seja, há uma presença e há uma vivência conjunta que junta este território onde o alimento é produzido com a cidade onde ele é distribuído. Em termos de ecologia, obviamente o princípio da agroecologia, como o princípio basilar, também traz essa preocupação ecossistémica e as preocupações ambientais nos modos de produção e de distribuição, com, por exemplo, fez aqui... Está tudo bem, foi só uma interferência. Posso dar um outro exemplo também de uma das produtoras da AMAP do Porto, que é de Castelo de Paiva, a produtora de leguminosas, que ainda esta semana iniciou a criação de uma estação de tratamento de águas por plantas, para garantir que a água da cura do tremoço que ela fornece ao grupo seja aproveitada dentro do seu local de produção, seja tratada e também seja esta preocupação em fechar os circuitos dentro do local de produção para torná-los o mais equilibrados com o ecossistema possível. Em termos de democracia, os grupos, a democracia implica a participação das pessoas nas tomadas de decisão, né, na organização. Estes grupos também têm reuniões ou assembleias frequentes onde são tomadas algumas decisões sobre tudo o que seja importante para aquele grupo no momento. Pode ter a ver com definição dos preços, pode ter a ver com integração de novos produtos e produtores, faz parte do funcionamento que estas práticas existam. Alguns dos grupos adotam não a democracia do voto, mas sim a sociocracia do consentimento e da participação. Em termos de igualdade, a Carta de Princípios das AMAP-CSA também tem uma parte, eu posso partilhar Bem, eu depois deixo o link para o site onde está a Carta de Princípios para poderem ler com calma, que a carta é um bocadinho longa, mas nos compromissos sociais, éticos e económicos que estão definidos pelas AMAPs está a preocupação do acesso universal à alimentação para todos e destes grupos como ferramenta para emancipação económica, social
ou seja, em termos de igualdade, se esta dimensão se refere à igualdade de género especificamente, isso não está patente nos documentos, mas na prática posso também dizer que os grupos em geral são muito equilibrados. Por exemplo, na MAP do Porto temos 2 produtoras, 2 produtores, estão sempre presentes na distribuição quando têm os seus alimentos para entregar ao grupo. A participação nos grupos também é bastante equilibrada, onde vejo que existe alguma diferença, isto em termos de organização, é na própria rede. A rede foi criada em final de 2018 e foi, pronto, um início de uma rede informal, mas que já vinha a ser falada desde 2015, quando se organizou cá no Porto o primeiro Encontro Nacional das AMAPs, que iniciou um processo de ligação entre vários grupos e pessoas que estavam interessadas nesta forma de organização, e a partir daí começou-se a trabalhar documentos, nomeadamente a Carta de Princípios, que foi aprovada no final de 2018 na Assembleia Fundadora desta rede. A rede, como disse, não tem uma estrutura legal, é uma rede informal, não tem financiamento externo. A rede é formada por um conjunto de AMAPs, CSA, que se quiseram aliar para promover o conceito e as práticas, mas até agora, acima de tudo, para a partilha de formas de fazer, porque isto é um modelo novo, não é? Estamos todos a aprender como fazer fazendo, e a rede junta anualmente numa Assembleia Geral os membros, e é nessa Assembleia Anual que podemos integrar novos membros. E mensalmente existe uma reunião entre as representantes de cada AMAP, de cada grupo que faz parte da rede, para a partilha de experiências, para... Bem, a maioria das pessoas que participam nesta equipa interna são de facto agricultoras, daí a ligação que é fazer à igualdade. Na rede, todas as AMAPs estão representadas. Neste momento, por acaso, só existe um homem e todas as outras são mulheres. Eu penso não sei bem como explicar isto, mas acho que este trabalho de ligação, de cuidado, de partilha, de aprendizagem conjunta, de disponibilidade para alimentar um trabalho em rede, aconteceu que a grande maioria fossem de facto mulheres. Os grupos que estão representados na rede neste momento são a AMAP do Porto, a AMAP em Guimarães, em Gaia, em Matosinhos, aqui na região norte, e mais a sul a AMAP de Palmela, que foi a última a integrar a rede, a AMAP Sado e Alvalade, em Santiago de Cacém, e a CSA a partilhar as colheitas. Há escalas muito diferentes entre elas. Há AMAPs que têm 10 consumidores, a CSA a partilhar as colheitas, penso que neste momento terá 150 famílias, portanto são escalas completamente diferentes, mas os princípios orientadores são os mesmos e a vontade de encontrar outras formas de organizar o sistema alimentar é a mesma. Sara, eu vou pedir que seja muito breve agora nesta parte, está bem? Ok, sim, só para terminar, pronto, como a rede não tem tido ainda muita exposição externa, pública, porque, como digo, está a ser um processo lento, trabalhado informalmente entre estes grupos, mas agora nesta situação do Covid a rede fez um comunicado, achou que era importante falar sobre o que estava a acontecer e isso despertou bastante interesse na rede, as pessoas têm contactado
e nem sempre conseguimos dar uma resposta muito célere às solicitações. Este comunicado intitulado Isto Não É um Cabaz está também no site que eu vou partilhar agora no chat, onde podem consultar a Carta de Princípios e que pronto, explica as motivações e o que é que se está a tentar fazer com estes grupos. Obrigada. Não me quer deixar amar e minha mãe também amou. Ela dina pequenina, minha mãe lavou. Joguei a laranja ao ar, mas do ar no chão caiu. Fui falar ao meu amor e minha mãe logo me ouviu. Minha mãe logo me ouviu. Ela